Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Pra começar o dia? Cara, olha só isso, há 2 meses atrás eu mal sabia mexer no Facebook, olha só meus resultados, mais de 7 mil reais em vendas trabalhando em casa pela internet, tudo isso eu aprendi com o João Pedro. Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados, um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso, quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Do Gabigol, Sim. que acha que o Gabigol... Eles ontem estavam juntos vendo o jogo de basquete do Maracanãzinho, Felipe Luiz, o Gabigol, muito unidos, né? O Gabigol, assim como o Gustavo Henrique e o Thiago Maia, Você conhece Flamengo, bem eles, né? o Flamengo parece que tem uma associação com o Santos, que traz esses caras bons pra caramba, além do Bruno. O Bruno Henrique passou por lá, bem, é verdade. O Gabigol, eu conheci com 16 anos de idade. Então, ele é brincalhão, ele tem aquelas coisas, mas ele é dedicadíssimo. E outra, com 16 anos, o pai estava todo dia com ele acompanhando o trabalho, o treinamento. Conversava comigo, me mandava recado, entende? E havia uma dedicação muito especial a esse jogador. Mas não é aquele recado assim, pô, vai lançar meu filho não, tá demorando. Porque tem pai de todo tipo, Pai corneta, cara? né? Não, ele já deve ter pego uns pais ali que ficam... Agora, Oswaldo, a presença, tem muitos técnicos estrangeiros que vêm aqui para o futebol brasileiro e não conseguem fazer um trabalho a contento e saem rapidamente. Não é o caso do JJ e nem do Sampaoli, que vai estrear nesse final de semana no Atlético Mineiro. O sucesso do Jorge Jesus e do Sampaoli aqui no futebol brasileiro, na sua visão, muda o que para os nossos treinadores em relação ao nosso mercado e também metodologias de trabalho? Qual é a influência desses dois trabalhos bem-sucedidos de técnicos estrangeiros aqui no nosso mercado nacional de treinadores, na sua avaliação, Oswaldo? João, eu falei isso uma vez. O ano passado, eu achava o time do Santos até mais organizado do que o Flamengo taticamente. Até porque o Sampaoli estava desde o início da temporada e o Jorge Jesus chegou no meio do ano. São dois treinadores que têm feito trabalhos excelentes aqui no Brasil. Outros não conseguiram tanto. O sucesso do Jorge Jesus, é claro que passa também pela qualidade do time e a reformulação que o Flamengo vem tendo de muitos anos. Mas isso, se não tivesse a batuta dele, é claro que não funcionaria dessa forma. Poderia ter um outro destino, né? Isso E o Sampaoli, ele não é tão badalado quanto o Jorge Jesus, porque ele não ganhou nada, não ganhou título, mas o time dele dentro do campo mostrava muita qualidade. E de formas diferentes, não é, Oswaldo? Assim, de encarar taticamente e tal. Tudo bem, os dois gostam de ser ofensivos. Mas você que analisa, você sim, vê diferente. Eu não cheguei a jogar contra o Flamengo ano passado, mas joguei contra o Santos. E é um time dificílimo de jogar, porque eles têm alternativas, tinham alternativas. Quando você reagia a uma situação que ele preparava, ele tinha uma alternativa para de contra-atacar. Exatamente, exatamente. Mas os dois tiveram condições de desenvolver esse trabalho. Outros treinadores que passaram por aqui talvez tenham a mesma grandeza e não foram bem-sucedidos porque não encontraram a situação, o ambiente que os dois encontraram, né? O Rueda, o Bausa, o Gareca, o Paulo Bento. São excelentes treinadores. Só tiraram uma coisa do Sampaoli. Gabigol e Bruno Henrique. Só isso. Pois é. Se ele fica com os dois pro ano passado, talvez o Santos fosse... E ainda tinha o Rodrigo, né? Para completar um trio de ataque, o Rodrigo foi pro Real Madrid. Tão famoso, ainda resolvendo tantas coisas do Santos e nem fez até hoje o sucesso que faz essa dupla no Flamengo. Mas você acha, Oswaldo, que subiu, com uma expressão muito em moda, aumentou o sarrafo, né? Subiu
o nível de cobrança e de exigência para os nossos técnicos por causa deles aqui? Mas isso não, no meu ponto de vista, não desabona o treinador brasileiro. Muito pelo contrário. Nossos treinadores também são excelentes. Pode falar, Edson. Eu queria entrar um pouquinho nessa discussão. Sim, claro, lógico. Porque aqui temos um dos técnicos mais importantes do futebol brasileiro. Muito obrigado. Não estou aqui, não é porque você está aqui não, porque eu penso assim mesmo. Mas eu acho assim, o Jorge Jesus falou aqui na segunda-feira no programa Jogo Sagrado que ele foi convidado pelo Atlético Mineiro, convidado pelo Vasco e não aceitou. E aí ele aceitou o Flamengo porque ele viu no Flamengo a possibilidade de vitória. Os treinadores brasileiros, eles não fazem isso. Eles primeiro se preocupam com quanto eu vou ganhar? Me responde se eu estiver errado. Ou eles se preocupam com o elenco que ele vai assumir. E se ele vai, com aquele elenco, ele vai ter condições de ser campeão. Porque a gente vê uma ciranda muito grande. O ano passado foram 22 técnicos. Sim. Me ajuda aí, Capitão América, você que é bom Já nisso. chegamos a ter 29. Por aí. Mas muitos técnicos mandados embora. Sim. Passou de 20. Falam em ética, mas conversam com o clube, mesmo o técnico estando empregado. Né? Quer dizer, o que me pareceu foi uma sensatez do Jorge Jesus de ter também a oportunidade de treinar um time que ele pudesse ser campeão. Talvez isso tenha sido o diferencial dele. Ou foi sorte, você acha? Não acho que foi sorte, não. E, Edmundo, não só treinadores de futebol, mas as pessoas são diferentes entre si, né? Uns agem de uma maneira, outros agem de outra maneira. O que eu quero dizer é o seguinte, a tarefa do Jorge Jesus tem sido muito auxiliada pelo arcabouço do Flamengo, por tudo que o Flamengo encerra hoje em termos de organização administrativa, as contratações precisas que foram feitas, inclusive com a orientação dele. Isso é claro que ajuda muito. O que o Sampaoli, por exemplo, não teve no Santos. Toda essa demanda que o Jorge Jesus teve no Flamengo. E nenhum outro treinador no Brasil teve. Né? E que ele pode não ter se deixar o Flamengo. Foi o que eu questionei aquele dia. Sim. Porque ele quer ser campeão mundial. Sim. Hoje, ser campeão mundial, voltar lá, é com o Flamengo. Porque ele também não vai sair daqui para ir para o Real, nem para o Barcelona, nem para um outro que possa ganhar. Se ele vai voltar para Portugal, vai demorar para fazer um trabalho lá, para levar o Benfica, o Sporting, o Braga que ele gosta, para chegar lá e disputar o Mundial. Então pesa dos dois lados. Sem dúvida. O Flamengo deu tudo isso para ele, que o Oswaldo está falando, e deu mesmo, né? E uma das coisas que eu acho que ele conversou muito no Atlético e no Vasco é a condição salarial também, né? A possibilidade de receber, que ele também não é um salário baixo. Mas ele saindo, esse sonho dele de ser campeão mundial, eu acho que vai demorar. Até ele fazer um trabalho no outro time, repito, não vai sair para um favorito da Europa, também vai demorar. Por isso que eu acredito muito que eles vão chegar a um meio termo para ele realizar o sonho dele de levar o Flamengo cada vez mais, mas ele também, como técnico, chegar e alcançar os objetivos dele. É um time que oferece totais condições para que pode ele não acontecer, mas pode mais acontecer, títulos. claro. Hoje o Flamengo tem mais condições de ganhar títulos expressivos do que o Porto, do que o Benfica, em termos continentais. É verdade, isso é um fato e com certeza isso tudo será avaliado. Nós sempre fomos lá para fora, né? E continuamos indo, né? Inclusive em Portugal, na terra dele e tal. E agora ele vem para cá, alguns outros técnicos europeus, o Antônio Inácio, por exemplo, que estava na Havaí, já foi embora, o português, outros técnicos, Sampaoli continua por aqui com o mercado. Esse intercâmbio, Oswaldo, até que ponto isso agrega aqui para nós? Isso é muito interessante, muito legal. Eu trabalhei mais de 20 anos fora do Brasil, né? Trabalhei como preparador físico e trabalhei como treinador também. Então, esse intercâmbio, por exemplo, no Japão, a gente teve a oportunidade de jogar contra treinadores alemães, treinadores australianos,
belga, inglês, espanhol, né? No Catar, eu encontrei o do Santos, Gesualdo. Ferreira. Conheci o Gesualdo lá. Então a gente tem essa, quando trabalha assim, essa Oportunidade de... Na Copa do Mundo de 2014 aqui, 3 treinadores que estiveram aqui, eu tinha encontrado e jogado contra eles no Japão. O Dural Arret, que veio dirigindo a seleção de Camarões, era um alemão. O outro, acho que era um argelino, que veio dirigindo, não me lembro agora, sinceramente, porque já foi em 2014. E 2014 é melhor esquecer, né? Sem dúvida. Então é muito interessante esse intercâmbio, né? Isso é muito Eles legal. estão trazendo para nós, estamos falando dos dois que têm maior sucesso aqui, o Jorge Jesus e o Sampaoli de fora. Eles estão trazendo coisas táticas novas, novidades ou não? Coisas que já víamos por aqui, mas que estão sendo mais badaladas porque eles estão apresentando. Você vê algo novo? Não exatamente, assim, é ruim de falar, porque o momento é difícil de se contrariar esses pontos de vista, né? Mas algumas coisas que eu vi serem exaltadas como novidades já se fazia aqui há muito tempo, né? Por exemplo, eu sempre trabalhei muito arremesso lateral, de trabalhar para que se use bastante o arremesso lateral, né? E no outro dia o Flamengo fez um gol numa jogada de arremesso lateral e foi exaltada a beça. E quando o Botafogo fez contra o Vasco numa final de campeonato de Copa Rio, eu acho, o mérito foi todo dirigido para a Gandula, que passou a bola. Ela até hoje está trabalhando como repórter minha vizinha. Em função daquilo. Alô, Fernandinho. Muito legal, gente boa, beça, mas né, a gente trabalhou pra caramba para aquilo e não tivemos o reconhecimento que poderia ter tido. Então, essa coisa da localização no treinador estrangeiro em comparação com o treinador brasileiro, eu acho que isso tem que ser melhor avaliado. Exato, pois não. Eu já falei aqui nos canais Fox Sports, por exemplo, a marcação-pressão pós-perda de bola, o Lopes fazia em 97, quando o Vasco foi campeão brasileiro. Pois é. A marcação alta também, porque o time jogava compacto. O problema, o diferencial é que o Jorge Jesus trouxe tudo junto num time vencedor. E aí parece que é novo, pareceu novo, né? Mas não é, é claro que ele tem todos os méritos. Eu acho que o grande mérito dele é não deixar o jogador do Flamengo se acomodar. A palavra é essa, estava me fugindo aqui a palavra. Se acomodar. Talvez por isso ele tenha pedido os reforços. Porque uma coisa que eu sempre disse, Oswaldo, e você vai poder confirmar ou não, você tem que competir internamente. Quando você compete internamente, você está mais forte para competir com o adversário. Se você não compete internamente, se você tem a tal sombra, né? Não tem a tal sombra, você está acomodado. O nível cai, né? Você não sabe se o seu nível é bom ou ruim. A concorrência faz bem. A concorrência faz muito bem. Então, você tem que... E ele não deixa. Aquela coisa... Eu peguei o Trapattoni, não quero exagerar, mas pelos cabelos brancos, o Trapattoni parecia ter mais de 70 anos. E tem. Quando eu peguei ele na Fiorentina. Ele treinava junto com a gente. Lá se chama Rosa, né? O elenco. O elenco era muito pequeno. Uma coisa parecida com o que está acontecendo com o Barcelona aí, que no outro dia o Barcelona não tinha jogadores para ir para o banco de reserva, um número suficiente. Nós também lá na Fiorentina tínhamos um excelente... Cara, quer aprender como que eu faço para ganhar mais do que um parlamentar aqui de Brasília, trabalhando na minha casa ou viajando pelo mundo? Dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas. Quer aprender um pouco mais sobre esse mercado e saber como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.